Olá, eu sou a professora Eliane Vieira e na aula de hoje eu vou comentar 5 questões do CESP, sabe sobre o quê? Emprego da vírgula, é um assunto que muita gente tem dúvida e nós vamos entender hoje como o CESP cobra o emprego da vírgula nas provas atualmente. Antes de começarmos propriamente a resolução das questões, se você ainda não é inscrito, inscreva-se, já aproveita e deixe o seu like, porque pelo seu like eu sei que você está gostando desse conteúdo. E vamos direto para a resolução das questões. Número 1 diz exatamente o seguinte, ó: haveria alteração do sentido original. Então a banca está falando em alteração do sentido original do texto. Não é correção gramatical, é apenas sentido. Essa informação é importante porque o CESP também trabalha muito sentido original, trabalha correção gramatical, trabalha coerência dos elementos, mas neste comando aqui ele está explorando apenas uma coisa: a alteração do sentido do texto, tudo bem? Caso fosse inserida uma vírgula imediatamente após a palavra escrita. Onde está escrita? Aqui, ó. Então tem a escrita aqui, ele pede para colocar, na verdade ele sugere a colocação desta vírgula e diz que haveria alteração do sentido original. O que a gente precisa saber se há ou não alteração? Nós precisamos, primeira coisa, ler o texto e a segunda coisa, identificar, ó, quem é este carinha aqui, este que é o quê? Qual a classificação deste que aqui? O que ele está fazendo aqui nesse contexto? Qual a função dele aqui? Ele é a chave para a gente conseguir acertar esta questão. Então vamos lá, vamos ler esse trecho aqui, ó. Carecíamos de uma escrita que nos tomasse como não apenas autores de histórias, mas também sujeitos de sua própria história. Perceba que este que pode ser trocado por o qual e flexões. Aí eu vou olhar para o termo anterior e verificar o seguinte, olha, esse termo escrita é feminino e singular. Logo eu vou fazer a substituição por a qual. Vamos testar para ver se isso vai dar certo. Na sua prova eu recomendo que você faça isso. Sempre teste. Não vá direto achando, bate o olho e acha que é aquilo. Não. Testa primeiro. Por quê? Nas questões do CESP é um ponto assim preciosíssimo. Por quê? Se você errar a questão, você acaba perdendo ponto também. Então vamos testar isso, ó. Carecíamos de uma escrita a qual nos tomasse como não apenas autores de histórias. Dá pra gente fazer essa troca? O sentido fica perfeito? Sim, Eliane, fica perfeito. Sabe o que isso significa? Duas coisas, preste atenção, anote aí. Significa que este que é um pronome relativo, então esta é a classificação morfológica deste que, ele é um pronome relativo e como pronome relativo ele tem uma função na língua portuguesa. Ele introduz, na verdade ele tem várias funções, mas aqui especificamente para o comando dessa questão, a função dele é uma só, é o quê? É introduzir um tipo específico de oração. Sabe que tipo é esse? A oração, vou colocar bem aqui, ó, oração subordinada adjetiva. Então, o pronome relativo sempre introduzirá a oração subordinada adjetiva. Aí eu quero falar com você o seguinte, que existem dois tipos de orações adjetivas. A oração subordinada adjetiva restritiva, vou colocar aqui, ó, e a explicativa. Eliane, deixa eu me escrever tudo aqui, é restritiva. Eliane, qual é a diferença entre elas? Bom, a diferença, sendo específica aqui para esta questão sobre a pontuação, é que a restritiva não vai ter vírgula. 0 vírgula aqui na restritiva. E a explicativa vai ter vírgula sim. Então, perfeito. Só que a banca fala em sentido. Eliane, então, em relação ao sentido, o que muda aqui? Bom, a gente sai de uma restrição, porque afinal de contas o nome da oração é restritiva, ela restringe o termo anteriormente expresso, porque antes não tinha vírgula aqui. Então seria uma oração subordinada adjetiva restritiva. E colocando a vírgula, inserindo esta vírgula, nós saímos da restrição e vamos para a explicação. E obviamente a explicativa vai explicar o termo anteriormente expresso, vai ampliar o sentido do termo anteriormente expresso. Logo, existe uma alteração de sentido, uma vez que, de novo, saímos da restrição e vamos para a explicação.
Portanto, o número 1 tem o comando certo. Haveria sim alteração do sentido original do texto caso fosse inserida uma vírgula imediatamente após a palavra escrita, tudo bem? Então, há sim alteração de sentido. Vamos para a número 2? A número 2 tem um comando um pouquinho diferente e aqui eu quis trazer essa questão porque o CESP gosta bastante de explorar isso na prova. É uma questão de múltipla escolha, mas daqui a pouco a gente vai ver as alternativas. Primeiro, vamos ler o comando da questão. É a primeira coisa que a gente tem que fazer. Olha só. Estariam mantidos a correção gramatical e os sentidos do texto. Lembra que eu falei para você no início da nossa aula que o CESP gosta de explorar alguns elementos? Correção gramatical, sentido, coerência, coesão, tudo isso faz parte ali do universo do CESP. E se você vai fazer prova para esta banca organizadora, você precisa saber isso. Porque, obviamente, esse modelo de comando vai aparecer na sua prova. Então a banca está falando de duas coisas aqui, de correção gramatical e sentido do texto. Perceba que é manutenção da correção e do sentido. Caso o sinal de 2 pontos empregado após trabalhador, deixe-me ver, tá aqui, ó, exatamente aqui, fosse substituído por uma vírgula, então ele pede para colocar uma vírgula aqui, seguida da expressão, e tem uma expressão aqui. Vamos fazer a leitura, porque essa questão tem a ver com semântica, tem a ver, obviamente, com sentido e como a banca está colocando aqui, correção gramatical. Veja, vamos fazer a leitura. Ó. Na escravidão dos dias atuais, o ser humano é transformado em propriedade do seu semelhante, que está em uma posição de classe economicamente superior. E isso ocorre a tal ponto que se anula o poder deliberativo de sua função de trabalhador, 2 pontos. Veja que quando a gente coloca esse sinal de 2 pontos, a semântica aqui é de explicação, veja, ó, e isso ocorre a tal ponto que se anula o poder deliberativo da sua função de trabalhador, mas por quê? Por que isso acontece? Porque ele pode até ter vontades, mas não pode realizá-las, já que ele pode ter até vontade. Então perceba que esse sinal de 2 pontos, ele introduz uma explicação. Se ele introduz uma explicação, o termo que nós vamos colocar aqui precisa ter sentido explicativo. É isso que você tem que saber. Agora vamos analisar as alternativas. Olha só como é que a banca foi maldosa aqui. Ela colocou tanto a questão da semântica quanto da ortografia, porque aqui ela explorou a grafia dos porquês. Inclusive, se você tem dúvida em relação ao uso dos porquês, eu fiz uma aula bem legal aqui para o canal em que eu explico o uso dos porquês com exemplos, te dando dicas semânticas para ficar mais fácil para você identificar o uso dos porquês na sua prova. Ou seja, se tiver uma questão sobre o porquê, se você assistir aquela aula, eu tenho certeza que você não vai errar, você vai acertar a questão. Então o que você precisa saber? Que o porquê com sentido explicativo, eu vou colocar aqui, é uma conjunção. E sendo conjunção, ele precisa ser escrito assim, junto e sem acento. Sempre junto e sem acento. É o porquê explicativo que você pode trocar perfeitamente por pois. Então fica bem mais fácil da gente perceber que o gabarito é a letra B de bola. Não poderia ser o porquê separado e com acento. Teria que ser o porquê junto e sem acento, porque ele é igual a pois. A gente consegue trocar por pois. Assim dá ideia, veja que aqui a gente está falando de semântica. Assim vai dar ideia de conclusão. Conquanto vai dar ideia de concessão, e o sentido ali não seria mantido. E na letra E, por isso, nós temos o mesmo valor semântico de conclusão. Então, pela semântica, a gente também conseguiria resolver essa questão, uma vez, obviamente, que se você souber o valor semântico dos conectivos, porque valor semântico dos conectivos, vou colocar aqui, conectivos, você pode anotar aí, ou conjunções. Esses elementos aqui, o valor semântico desses elementos
é muito, mas muito cobrado, não só pelo CESP, mas por qualquer banca organizador. Então tem que saber o valor semântico dos conectivos. Se você tem dificuldade em relação a isso, eu vou deixar o link do meu site aqui na descrição do vídeo, porque lá eu tenho um curso completo sobre esse assunto, e não só sobre esse assunto, mas sobre todos os assuntos que são mais frequentes nas provas de concurso público atualmente. Então vale muito a pena. Vou deixar o link aqui na descrição do vídeo, tudo bem? Então nós vimos aqui o seguinte, que nós podemos fazer esta troca pelo porquê. Este porquê é igual a pois, porque tem aquele sentido explicativo, introduz ali uma explicação, e obviamente se aqui eu tenho uma conjunção, ó, porque, vou colocar aqui, ó, porque. Se eu tenho aqui uma conjunção explicativa, esta vírgula aqui também é obrigatório. Posso perfeitamente colocar e devo colocar esta vírgula aqui, uma vez que ela vai introduzir um tipo específico de oração. Então, número 2, temos como gabarito a letra B de bacon. Pois é, estou super criativa hoje. Então, número 2, letra B. Vamos para número 3. Vamos lá. Número 3, ó. A inserção de uma vírgula logo após quero dizer que, lá no antepenúltimo período. Isso aqui é bem legal, eu coloquei nessa questão. Na verdade, eu deixei aqui nessa questão. Nas outras eu tirei, pra gente otimizar aqui o espaço. Mas é legal que você saiba o seguinte, que o CESP tem essa característica. O CESP adora cobrar essa questão do período. Antepenúltimo período, último período, primeiro período do segundo parágrafo. É mais uma dificuldade que ele coloca aí na sua vida. Por quê? Primeiro você precisa identificar, saber, na verdade, o que é um parágrafo e o que é um período. É a primeira coisa que você precisa saber. E depois identificar isso lá no texto. Ele não diz para você o seguinte, ó, tá lá na linha 5, como ele fazia anteriormente. Pois é, agora o CESP tá malvadão mesmo. Ele quer dificultar a nossa vida, a sua vida, a vida do concurseiro. É isso que ele quer. Essa banca aqui não é fácil não, mas vamos lá, porque com calma, com tranquilidade e no passo a passo aqui de forma cumulativa, a gente vai derrotar esta banca. Você vai acertar toda e qualquer questão do CESP. Vamos lá? Bom, o que eu preciso dizer? Eu ia dizer para você o seguinte, que nós temos aqui no canal uma aula especial que vai te ajudar com isso aqui. Era isso que eu queria dizer. É a aula sobre frase, oração e período. Vou deixar linkada aqui na descrição do vídeo, na parte assim, ó, aulas que eu recomendo. Então vou deixar essa aula aqui caso você tenha dúvida em relação a esse assunto, tudo bem? Então ele fala sobre esta parte aqui, quero dizer que está exatamente aqui, e ele fala que a inserção de uma vírgula logo após quero dizer que, ou seja, colocar uma vírgula aqui, prejudicaria a correção gramatical do texto. Agora ele está falando só de correção gramatical. Eliane, o que é essa história de correção gramatical? Bom, correção gramatical é você analisar todos os aspectos gramaticais, todos os aspectos que estão relacionados com a norma padrão da língua portuguesa. Você verificar se a vírgula está empregada de forma correta, se de repente a concordância está correta, se a colocação pronominal está correta, se o uso do acento grave indicativo de crase está correto. É isso que é correção gramatical, tudo bem? Se você não está muito acostumado com a linguagem da banca, eu vou te ajudar aqui nesta aula. Então, correção gramatical é exatamente isso. Então, ela fala que prejudicaria a correção gramatical. O que a gente tem que fazer para acertar esta questão? Eu vou te mostrar o passo a passo. A primeira coisa que você tem que fazer, ó, de novo, é encontrar, em relação ao emprego da vírgula, se você encontrar por aí no seu texto, eis que, passeando ali pelo seu texto, a primeira coisa que você tem que fazer quando você for resolver uma questão sobre o emprego da vírgula é identificar esse cara aqui. Você tem que olhar para ele e falar, quem é você, meu filho? Qual é a sua função aqui? Qual é a sua classificação aqui? Porque isso faz toda a diferença no emprego da vírgula. Eu falo sobre isso lá na rota de estudo. Então, o que acontece aqui? Ó? Quero dizer que não dispor de múltiplas opções de comida ou de bebida, estar submetido e etc. Eu quero dizer alguma coisa. Quem quer dizer algo. Eu quero dizer isso. Eu quero dizer que a vida é bela. Eu quero dizer que você vai acertar as questões de português do CESP. Então perceba que quem quer dizer alguma coisa. Isto aqui é um elemento que é um verbo transitivo direto. E se tem verbo transitivo direto, adivinha? Obrigatoriamente
precisa existir aqui um objeto direto. Eliane, mas o que é um objeto direto? Um objeto direto é aquele elemento, aquele termo, aquela oração, aquela expressão que completa o sentido de um verbo transitivo direto sem uma preposição obrigatória. Eu vou falar de novo. O objeto direto completa o sentido de um verbo transitivo direto, neste contexto poderia ser um verbo transitivo direto e indireto, mas não tem preposição. Objeto direto não tem preposição. O que eu quero dizer para você é isso aqui, ó, que não dispor de múltiplas opções de comida. Tudo isso aqui é o complemento desta forma verbal. É exatamente isso. Agora eu quero te dar uma informação essencial, na verdade duas informações essenciais e que eu sugiro que você anote as duas, porque essa dica aqui vai te ajudar na hora da sua prova, na hora que você for resolver toda e qualquer questão sobre o emprego da vírgula. Então anote aí, ó, você vai escrever o seguinte, que não haverá vírgula entre sujeito e verbo, ok? Entre sujeito e verbo, não. Ih, começou a professora. Às vezes, pessoal, eu não sei de onde surge esse tipo de seta. Eu não sei, qualquer pessoa faria uma seta, mas, pois é, vamos lá, vamos tentar aqui de novo. Peraí. Aí, tá vendo? Vamos deixar assim. Então, o que acontece? Entre sujeito e verbo, não pode existir vírgula. Se a banca colocar uma vírgula aqui, você fala assim, haha. Ah, minha filha, você tá pensando que eu vou cair na sua? É claro que não, isso tá errado. Então anote aí, ó, entre sujeito e verbo, nada de colocar vírgula. Sabe por quê? Esses dois aqui são parceiros. Sabe aquela intimidade que existe aqui entre o sujeito e o verbo? Pois é, nada pode ficar no meio desses dois elementos. Por quê? Eles estão sintaticamente ligados. Eles estão ligados sintaticamente. E se eles estão ligados sintaticamente, você não pode separar, você não pode colocar uma vírgula. Eliane, é só o sujeito e o verbo? Não, tem mais uma duplinha aqui, ó, o verbo e o complemento. Também são dois carinhas aqui, ó, vamos tentar, aí acerta, é porque é pro lado esquerdo. Só pode ser isso, porque nem pro direito eu consigo fazer direito, aí você quer inventar, Eliane, uma seta pro lado esquerdo. Então vamos devagar, entenda as suas limitações. Olha só que coisa horrorosa. Eu sei que ficou horrorosa, mas eu vou deixar assim mesmo, porque eu não quero passar mais vergonha do que eu já passei. Entre sujeito e o quê? Sujeito e complemento. Pô, entre sujeito e complemento não haverá vírgula de forma alguma. Você não pode colocar uma vírgula aqui. Ah, mas Eliane, eu já vi uma vírgula entre o verbo e o complemento e a banca falou que estava certo. Sabe o que acontece? Você está memorizando só parte da regra. Por quê? Ó, entre verbo e complemento, se for só verbo e complemento, se tiver uma vírgula aqui, não pode. Uma vírgula aqui, ó, não pode. Ah, mas e se de repente a banca colocar aqui duas vírgulas? Ah, aí sabe o que está acontecendo? Existe um termo entre esses dois elementos. Ó, é como se tivesse assim, ó, verbo, aí uma vírgula, uma coisinha aqui, outra vírgula e o complemento aqui. Aí pode, porque são duas vírgulas. Então, duas vírgulas, fatalmente vai ter um termo ali intercalado, alguma coisa assim. Mas se for uma vírgula só, não pode. Lembre-se de que esses termos aqui estão, ó, ligados sintaticamente. E aquilo que a sintaxe uniu, ninguém separa. Não vai ser uma vírgula dessa que vai separar esses dois elementos, tudo bem? Eliane, o que você está querendo dizer com isso? Eu estou querendo dizer que eu estou te dando a informação para você acertar essa questão aqui. Sabe por quê? A banca colocou uma vírgula aqui. A gente já descobriu que essa oração inteira completa o sentido da oração principal, do verbo transitivo que está na oração principal. Isto aqui, ó, só dando nome aos bois aqui, é uma oração subordinada, substantiva, objetiva, por favor, direta, tudo bem? É uma objetiva direta ou um objeto direto oracional, você pode também encontrar este nome. Então significa, trocando em miúdos, que existe um verbo aqui e existe um complemento. E a banca colocou aqui, ó, esta vírgula para fazer o quê? Separar aquilo que a sintaxe uniu. A gente não pode deixar isso acontecer. Perceba que este que eu quero aprofundar aqui um pouquinho mais. Este aqui, ó, é uma
conjunção integrante. E sabe qual a função da conjunção integrante? É iniciar uma oração subordinada substantiva, ou seja, ela serve aqui como uma ponte entre o verbo que está aqui e o seu complemento. Então aqui a banca utilizou esse esqueminha aqui, ó, é o segundo esqueminha aqui que eu mostrei para você. Você não pode colocar vírgula entre verbo e complemento. Significa o quê? Que a número 3, ó, a inserção de uma vírgula logo após quero dizer que prejudicaria a correção gramatical do texto. Oh, é claro que prejudicaria muito a correção do texto. Por quê? A correção gramatical? Porque a banca colocou uma vírgula entre o verbo e o complemento e nós já vimos que isso não pode. Tudo bem? Combinado até aqui? Conseguiu entender? Tá tudo certinho? Se você tiver dúvida, deixa aqui nos comentários, porque isso aqui é importantíssimo para você que vai fazer concurso do CESP. Antes de irmos para a próxima questão, se você estiver gostando desse vídeo, deixa o seu like. Seu like é extremamente importante, que aí eu sei, ó, o seu jeito de falar assim, professora, eu tô gostando, faz mais vídeos como esse. E se você não for inscrito no canal, aproveite e se inscreva agora no canal, tudo bem? Vamos para o número 4, olha só. A oração, apesar de não configurar necessariamente como ilegal em todos os seus tipos, está isolada entre vírgulas porque expressa sentido explicativo, não sei. Preciso achar esta oração que está exatamente onde, professora? Ah, está aqui, ó. Está exatamente aqui, ó. Apesar de não configurar até os seus tipos, até aqui. Então tem uma vírgula depois e tem uma vírgula antes. O que você vai fazer? Você precisa ler. Acostume-se a ler, porque lá na sua prova você vai fazer duas coisas lá. Você vai ler e você vai resolver questões. Ler e resolver questões. E aí, se você não estiver acostumado a ler, não tiver aquele ritmo de leitura, aquele ritmo bom de leitura, você vai pegar a sua prova, você vai ver um texto deste tamanho aqui e vai falar: ai meu Deus, estou com preguiça. Ai, não quero ler, não. Para com isso. Para com isso, porque vale a sua aprovação. E a aprovação é mudança de vida, você sabe muito bem isso, tudo bem? Então vamos fazer a leitura a partir de onde? Podemos fazer a partir daqui, ó, sem problema algum, ó. Com isso, queremos dizer que, vírgula, apesar de não se configurar necessariamente como ilegal em todos os seus tipos, vírgula, ela se configura como um jogo de soma zero. Eu vou te explicar essa questão e vou voltar aqui, ó, nessa partezinha aqui, ó, nesse esqueminha aqui que eu falei para você, que o CESP ia colocar duas vírgulas e ia falar que estava correto. Eu vou te explicar também nessa questão aqui, ó. Então, quando a gente tem queremos dizer o quê? Que ela se configura como um jogo de soma zero. Vamos devagar aqui para você entender, ó. Queremos dizer isso. Perceba que isso aqui é um verbo transitivo direto. Quem quer dizer alguma coisa. Quer dizer o quê? Que ela se configura como um jogo de soma zero. Então, olha só, este que, ele introduz a oração que completa o sentido aqui, ó, da forma verbal queremos dizer. Queremos dizer isso. Quem quer dizer alguma coisa. Isso o quê? Que ela se configura e etc. Só que, ó, começa aqui, aí tem uma interrupção, tem uma pedra no meio do caminho, vem essa oração inteira, aí pra gente separar, isolar essa oração, porque, ó, a gente ainda tá procurando o complemento desse verbo transitivo direto. Então, tem aqui essa oração para separar. É esse esqueminha aqui, ó. Deixa eu colocar aqui de novo para você, pra gente não ter que ficar voltando, ó. É o verbo, aí tem uma oração, uma vírgula aqui, a oração, outra vírgula aqui e o complemento aqui. É exatamente isso que está acontecendo aqui. Eu adoro fazer esses esqueminhas porque vai ficar mais fácil de você entender. E eu faço isso bastante lá na Rota de Estudo, na hora que eu estou explicando o conteúdo lá para os meus alunos. Então perceba o seguinte, ó. Eu tenho essa forma verbal que está aqui, essa oração aqui, esse verbo transitivo direto, pede um complemento, aí vem a conjunção integrante, ó, isso aqui é uma conjunção integrante, a gente consegue trocar por isso, ó, queremos dizer isso, é uma conjunção integrante, aí vem uma vírgula, uma outra oração, ó, isso tudo aqui, depois uma outra vírgula, e a oração que começou aqui neste que, continua aqui, ó, que ela se configura como um jogo de soma zero. Então eu vou colocar aqui, ó, é uma oração subordinada, substantiva, objetiva
direta. É aquela oração que não tem preposição obrigatória. O que eu quero dizer para você? Eu quero dizer que esta oração objetiva direta foi interrompida por uma outra oração de natureza adverbial agora. Quero dizer que, apesar de não se configurar necessariamente como ilegal em todos os seus tipos, então, ó, começa aqui, é oração porque tem uma forma verbal e ela continua até esta vírgula aqui. Vou puxar uma setinha para cá, eu sugiro que você anote. Isto aqui é uma oração subordinada adverbial e ela está intercalada. Se ela está intercalada, eu preciso dessas duas vírgulas aqui para isolar esta oração, para deixar essa oração ali, ó, quietinha no lugar dela. E a banca fala exatamente o seguinte, que esta oração está isolada, ó, isolada entre vírgulas porque expressa sentido explicativo. Primeiro, ela está isolada entre vírgulas, isso está correto, mas não necessariamente porque ela expressa sentido explicativo, mas porque ela é uma subordinada adverbial. O que eu quero dizer é que se a oração subordinada adverbial vier deslocada, ou seja, vier lá no início do texto, ou no meio de uma oração, ou seja, se ela estiver intercalada, ela vai precisar ser marcada por vírgula. É isso que vai acontecer. Ah, mas Eliane, a oração é subordinada adverbial concessiva. Tem que ter vírgula? Tem. E se ela fosse final? Tem que ter vírgula. Não importa o valor semântico. O CESP colocou aqui, olha só que maldade, porque expressa sentido explicativo. Não tem nada a ver com o sentido. Não, zero sentido, independentemente do sentido da oração subordinada adverbial. Se ela estiver deslocada ou se ela estiver intercalada, ela deverá ser demarcada pela vírgula. Se ela estiver intercalada, obviamente nós vamos precisar de duas vírgulas, como você viu aqui. Agora, se ela aparecer lá no início da oração, se ela estiver deslocada, aí é uma vírgula só. Tudo bem? Então aqui, obviamente, este comando está errado. Por causa desse final, ó, porque expressa sentido explicativo. Não. E até porque eu quero dizer aqui para você o seguinte, quero já te dar o nome e o sobrenome dessa oração. Ela é uma adverbial e este apesar de indica concessão, então não é sentido explicativo, ela é uma subordinada adverbial concessiva. Esse apesar dessa locução prepositiva apesar de indica valor semântico de concessão. Tudo bem? Então, número 4 tem o gabarito errado. Vamos para a última questão desta aula. Vamos lá, então, para número 5, que diz assim, ó. A inserção de uma vírgula logo após a palavra perfeição, que está onde? Aqui, ó, perfeição. Então, logo após esta palavra aqui, eu já coloco para ter o visual aqui. O visual é importantíssimo para você aprender língua portuguesa. Então, a palavra perfeição prejudicaria a correção gramatical do texto. Ó, agora não tem nada a ver com semântica, é correção gramatical, é pauleira, é gramática na veia. É exatamente isso que o CESP está cobrando aqui. Então vamos lá, vamos fazer a leitura, porque afinal de contas a gente precisa ler o que está sendo dito aqui para a gente compreender, começar a compreender aqui os elementos, a relação entre esses elementos e etc. Olha só, apesar de ser louvável a busca por construir um excelente ambiente de trabalho, vírgula, disseminar a ilusão de perfeição, vírgula, pode ser altamente prejudicial para as empresas. Eu falei para você que isso aqui ia te ajudar bastante. Falei para você anotar aí. E agora eu falo de novo, se você não anotou, para tudo e anota. Anota no seu celular, anota, pega aí um papelzinho, qualquer coisa. Mas anota esse esqueminha aqui, porque isso aqui vai te ajudar. Só com isso aqui, você consegue resolver a última questão. Pode ser altamente prejudicial. O que pode ser altamente prejudicial para as empresas? Diga, conversa comigo. Eu quero que você converse, eu não quero ficar aqui sozinha dando aula, não. Eu quero que você participe aí do outro lado. Eu estou ouvindo você. Então fala para mim, ó, o que pode ser altamente prejudicial para as empresas? Isso, ó, disseminar a ilusão de perfeição.
É isso aqui que pode ser altamente prejudicial para as empresas. A interpretação também te ajuda, a compreensão do texto também te ajuda na parte de língua portuguesa. E não só isso, mas de qualquer outro assunto, tudo bem? Qualquer outro assunto que eu digo, outra matéria que você for resolver uma questão, a parte de compreensão vai te ajudar. A parte de interpretar ali, conseguir compreender o que está sendo dito ali no texto, vai te ajudar. Então, o que a gente descobriu? Que disseminar a ilusão de perfeição, sabe o que é? O sujeito de pode ser. Aí eu te pergunto, olha aqui, ó, eu tenho S de um lado, eu tenho uma vírgula aqui e eu tenho um verbo. Pode ser verbo, locução verbal, o que for, não tem problema. Só você pensar aqui, ó, do outro lado tem um verbo ou uma locução verbal, então essa vírgula aqui, ela sozinha, uma só, ela pode aparecer? Você já aprendeu que não pode. Nós não vamos separar aquilo que a sintaxe uniu, então nada de vírgula aqui. Esta vírgula que o SESP propõe, se nós a colocarmos aqui, nós vamos separar o sujeito do verbo ou da locução verbal. Isto não pode acontecer. Então, como ele fala que a inserção da vírgula logo após a palavra perfeição prejudicaria a correção gramatical do texto, este comando está certíssimo, está corretíssimo, prejudicaria mesmo. É um erro você colocar a vírgula entre o sujeito e o verbo. Então nós resolvemos 5 questões do SESP. Já fiz aqui também uma revisão das principais regras que o SESP explora nas provas. Você viu aqui o passo a passo completo, assim, com muitas dicas para você utilizar na hora da sua prova. O que eu sugiro que você faça? Se você tiver ficado em dúvida em algum ponto aqui, eu sugiro que você assista ao vídeo mais uma vez, porque às vezes de primeira assim a gente não consegue pegar ali as informações. Assista ao vídeo de novo, pegue aí o seu caderno ou o seu celular e anote as principais dicas que eu dei aqui. Faça esses esqueminhas que eu fiz aqui, porque tudo isso vai te ajudar. Tudo isso vai ser útil para quando você for resolver uma questão de pontuação, sobretudo o emprego da vírgula em se tratando de SESP/Sebrasp, tudo bem? Eu espero que você tenha gostado do vídeo, eu espero que eu tenha te ajudado de alguma forma a entender melhor essas questões do SESP. E se você tiver gostado desse vídeo, deixe o seu like e não esqueça, se você quiser aprender português comigo, é só você clicar no link que está aqui na descrição deste vídeo. Nós temos tanto a parte teórica completa, objetiva, direcionada para as provas, e também nós temos questões comentadas por assunto das principais bancas organizadoras. E é óbvio que o SESP é uma dessas bancas, tudo bem? Então, se você quiser estudar comigo, aprender a resolver as questões de um jeito mais simples, mais prático, mais direto ao ponto, mais objetivo, com esses esqueminhas, é só você clicar no link que está aqui na descrição deste vídeo. Um abraço para você, boa semana, bons estudos e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau!